Fala, minhas vozes! Olha, estamos aqui e, como prometido, nosso convidado aqui, nós temos hoje aqui Pastor Oséias, o amigo Oséias, esposo de Cíntia, pai de Júlia e de Eloá. Oséias, meu amigo, é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco e eu fico muito feliz por poder fazer esse primeiro podcast com você. Estar à mesa com você é uma satisfação grande. Por quê? Porque você é meu amigo, porque eu te conheço, mas todos querem saber um pouco de sua história. Então, como você começou, onde você está. Eu sou muito ligado à área de tecnologia, então eu costumo dizer que nós temos as nossas versões, nós precisamos nos atualizar. Então, para nós é uma satisfação imensa ter você aqui conosco. Bom, antes de mais nada, né, mandar um abraço aí para todo mundo que está assistindo a gente e dizer que é uma honra, né, estar inaugurando esse projeto lindo. Eu e o Fredson somos amigos aí de infância, né, Fredson? Isso. E para mim esse momento aqui é mais um momento da nossa vida, né, da nossa história juntos, né? Verdade. A gente sentava e bater um papo, né? Então é só alegria, né? Tô muito feliz de estar aqui e disposto, né? Curioso para saber onde a nossa conversa, os caminhos que a nossa conversa aí vai nos levar, né? Amigo, na sua biografia lá no Instagram, tem lá pastor, e cita bem Pastor Batista. Interessante. Isso. Eu gostei muito disso aí, interessante. Sim. Porque não é algo aleatório que aconteceu em sua vida. Uhum. E não é uma questão de um respaldo, mas sim uma questão de respeito, de seriedade. Fala também que você fez direito, fez administração e teologia. Sim. E, sobretudo, música. Me conta um pouco aí dessa sua história, até você chegar nessa caminhada aí. Quais são as suas versões? Onde é que você tá? Pois é, né? Eu sou o pastor batista, né? E essa denominação, ela é parte da minha identidade, né? Para quem não me conhece, né? Eu sou filho de pastor. Quando nasci, meu pai já era ministro da palavra, já era pastor de uma igreja batista, né? Nasci na cidade de Aracaju. Em seguida, minha família foi para Paulo Afonso, onde meu pai começou a pastorear na Bahia, foi pela cidade de Paulo Afonso. Então você é sergipano? Sou sergipano. Sergipano. No documento eu sou. Mais um abraço para Sergipe aí, viu? Amei Aracaju, conheci, é minha cidade natal, né? Mas o meu coração é totalmente baiano, né? Eu meio que passei por lá para nascer e vim para Bahia, né? Vim para Bahia. E ali em Paulo Afonso, meu pai iniciou o ministério, começou a pastorear, né, na Bahia, e onde minha irmã também nasceu, Priscila, né? Priscila nasceu em Paulo Afonso. E de lá, Deus foi escrevendo uma jornada, né, uma história na vida do meu pai, e a história do meu pai vai meio que vai se misturando com a nossa, né? Sim. E de Paulo Afonso, meu pai foi pastorear na cidade de Muritiba. De Muritiba, ele foi pastorear na cidade de Gandu, no sul da Bahia. E em Gandu, ele recebeu um convite para conhecer uma igreja, né, para ministrar uma série de conferências de uma igreja, da segunda igreja batista, numa cidade chamada Catu. Olha, né? Boa cidade, um abraço aí para todos os catuenses. Terra boa, terra maravilhosa, né? E eu tinha ali 9 anos, né? 9 anos de idade. Então, ele vindo ministrar aqui, a igreja fez um convite, né? Um convite a fim de pastorear a igreja e tudo mais. E eu lembro da minha família orando em casa, pedindo orientação do Senhor. Após as confirmações, né, de Deus, ele aceitou o convite. E aí, eu lembro dele reunindo, eu e minha irmã, ainda muito pequena, ele dizendo assim: olha, o Senhor está nos levando para outra igreja, uma cidade muito boa. Você tinha quantos anos? Tinha 9. 9 anos? Tinha 9. Então você chegou na cidade de Catu com 9 anos? Com 9 anos de idade, né? Eu faltava assim, tipo, 2 meses para completar 10 anos, né? Mas eu ainda tinha 9 anos. E aí chegamos aqui, e é engraçado, eu ando por Catu hoje, né? E eu ainda lembro a primeira vez que a gente entrou na cidade, né? O clima, o cheiro, a expectativa, aquele ar de coisa nova, né? Algo novo no ar, né? Sim. Conhecer pessoas novas, fazer novos amigos, tudo isso era
É muito gostoso viver isso, né? É muito gostoso experimentar coisas novas, né? Um momento novo na vida. E vir para Catu foi uma experiência assim marcante para minha família, né? Para o ministério do meu pai. Então a minha história em Catu começa a partir daí, né? Em Catu. Então, quer dizer, você passou sua adolescência, você foi junior, né? É isso. Junior. Isso. Na igreja da qual você é pastor hoje, né? Tenho essa honra. Então você foi junior, você foi adolescente, jovem, até chegar a ser pastor. Isso. A nossa igreja lá em Gandu, ela era uma igreja pequena e nós não tínhamos ainda lá a organização Embaixadores do Rei. Ah, sim. E os Embaixadores do Rei eu vim conhecer aqui na segunda igreja. E você foi embaixador? Não fui. Uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Queria fazer uma pegadinha aqui, mas ele se saiu bem, viu? Não contavam com a minha astúcia. Mas, assim, quando eu cheguei, inclusive tinha um passeio de bicicleta marcado aí com os embaixadores. Os embaixadores da nossa época aí vai lembrar. Flavinho, o pessoal aí, né? Dudu tá na CIB, né? Também conosco, graças a Deus, ele tornou. E eu lembro muito bem, assim, o pastor Gessé na época era o líder dos embaixadores e o passeio era para uma zona rural aqui de Catu e a garotada ia de bicicleta, né? Aí conseguiram uma bicicleta para mim e eu me reuni com os meninos e foi um dia muito bom, né? Ao chegar, a gente desceu uma ladeira de bicicleta, caiu no rio de bicicleta e tudo, fala que negócio... Ser embaixador é uma coisa maravilhosa. Eu me lembro também da minha época de embaixador. E eu quando lembro, eu peguei Gessé também, viu, como líder. E era muito bom mesmo esses passeios de bicicleta, acampamento no meio do mato. É isso. Era delicioso. Fazia fogueira, assar carne, e a devocional pescar. E a devocional em volta da fogueira, né? Você tem aquele momento de oração com os meninos. A gente tinha aquele lance de praticar esportes, da disciplina e tudo mais, mas o momento da devocional sempre era o ponto alto, né? E como é importante essa organização, tanto os embaixadores quanto as mensageiras do rei, né? Para a formação da garotada, né? Nesse tempo tão difícil, né? Que a gente está vivendo. Eu acho engraçado, às vezes, que muitas igrejas têm deixado isso de lado. É uma pena. Porque, assim, como você falou, é tão importante. Isso foi importante para você. Foi importante quando o seu caráter foi forjado ali como junior e adolescente, participando da embaixada. Com certeza. E muitas mulheres hoje que participaram também das mensageiras do rei. Sim. E algumas igrejas elas abandonaram. E assim, eu gostaria que assim, a gente pudesse fazer um apelo para as igrejas. Tenham embaixada. Sim. A embaixada é importante. Sim. Tem a disciplina que é imposta na embaixada. Você forma um homem diferente pela embaixada, viu? A demanda que é imposta hoje pela situação que as coisas estão, a sociedade, os padrões morais que hoje são impostos, criou uma demanda imensa para esse tipo de trabalho, de atenção com a garotada. Sim. E a igreja que hoje tem, ao meu ver, né, na minha opinião, a igreja que tem esse tipo de atenção com as crianças, com os meninos, aí já que está falando aqui dos embaixadores, sim, né? A igreja que tem esse trabalho, ela tem um diferencial. Sim. Ela tem um diferencial, né? Então, as crianças, mais do que nunca, precisam dessa atenção, né? A embaixada tem um lema que é interessante, até hoje se usa na nossa igreja, preparando, eu não me recordo direito, mas é algo assim, preparando meninos para não remendar homens. Isso. Salvo engano é isso. E é disso que se trata. É disso que se trata, né? A embaixada, ela trabalha a formação do homem. O meu amigo pastor Brian, de Belo Horizonte, eu tive há pouco tempo em BH, passei uns dias lá, e ele gentilmente me recebeu, ele, Meire, sua esposa, Kalel, seu filho, foi muito legal. Amo essa família demais. E ele me disse algo interessante, né? E é uma grande verdade. Um homem aprende a ser homem vendo outro homem. É verdade, é verdade. Entendeu? Então, assim, o grande lance, eu acho que a palavra-chave aí é referência.
Isso. Né? E a embaixada acaba sendo mais uma referência positiva na formação da criança dentro da igreja, né? Importante. E meu amigo, então, como a gente está conversando aí, e a música? Como é que ela se deu na sua vida? Porque, assim, nós sabemos que você é um excelente músico, um excelente adorador. Glória a Deus. Eu agradeço o carinho do amigo. Hein? Olha, eu tenho uma coisa aqui para falar, assim, que eu acho muito importante. Eu sempre converso isso com minha esposa, que quando nós estamos na segunda igreja, e quando você está ministrando louvor, tem uma unção diferente. Há uma unção diferente. Há uma nuvem de glória que se move quando você está ministrando ali. Deus, graça do Senhor, ele mesmo. usa muito nessa parte aí, porque nós percebemos. Mas assim, você... Como é que se deu a música? Você foi pro seminário de música, mas você já a música já estava em você, né? Eu amo falar dessa parte da minha vida, né? Como a música entrou na minha vida, porque a música entrou na minha vida através deste jovem. Ele é muito modesto nessa conversa aí. Abaixo da mão de Deus, não, mas abaixo da mão de Deus foi esse cara aqui, né? O Senhor usou ele. Nós estávamos em um acampamento em Candeias, na cidade de Candeias, né? Porque a banda do momento estava ministrando lá, era Banda em Voz. Banda em Voz. Né, da MK Publicitar. Né? É verdade. Tava lá e o pessoal tava bem no auge, o trabalho tava assim, nas paradas do lugar, você lembra? Lembro, foi essa. Não tinha lugar para quem queria estar, né? Foi um acampamento assim, extraordinário, né? E em um dado momento, pessoal, eu tava conversando com um amigo, um amigo também que eu tenho de infância. Tem que falar, né? A verdade, viu, pastor? Eu estava com um amigo conversando e ele tocava já. Mas eu segurei o violão e fiquei assim brincando com as cordas, mas eu não sabia o que estava fazendo, eu estava, né, só... E ele estava me observando de longe, né? Aí eu não sabia. Aí ele ficou olhando assim, me viu assim brincar, imaginou, pô, esse menino tá tocando muito, né? E na época você estava formando a primeira banda da igreja, da segunda igreja, né? Era. Esse aqui, o Ministério de Louvor na segunda igreja estava nascendo. Era. Né? Nasceu primeiro no seu coração. O conjunto, né? Era o conjunto. E tinha um nome que a gente não pode deixar de falar. Sim, né? sim. Né? A gente... Fredson escolheu o nome do Alfa, né? Primeira letra grega aí, Alfa, início, isso. Né? E era o Grupo Alfa. Grupo Alfa. E eles não tinham baixista, né? Vocês não tinham baixista. E aí eu lembro que Fredson chegou assim... E aí, tudo bom e tal. A gente era da mesma igreja, mas a gente não conversava porque eu era junior, o Fredson já era um adolescente assim. Não sou tão mais velho do que ele assim, não, viu? Fica aí. Porque adolescente não anda com criança. Adolescente gosta de andar com adolescente, né? Então vamos deixar assim. E aí, Fredson me perguntou, e aí, você toca? Eu falei assim, não toco não, eu tô só brincando aqui com o instrumento, quem toca aqui é meu amigo. Ele disse, cara... A gente tá precisando de um baixista. Você lembra, né? Lembro. Você gostaria de fazer o som com a gente? Eu falei, cara, mas eu nunca nem vi um baixo de perto. Mas se a gente conseguir um professor, você toca com a gente? Aí eu olhei pra ele assim, e disse, esse cara vai conseguir esse professor, não? Eu falei, pô, cara, se você conseguir o professor, eu toco. Né? E ele foi e conseguiu o professor. Quando acabou o acampamento, na semana seguinte o cara já tava me dando aula. E aí começou a minha história na música, né? Começou a minha história na música. Uma linda história, viu? Começou a história na música e eu comecei a estudar violão, né? O primeiro instrumento foi violão. E meu instrumento do coração é contrabaixo, né? Eu sou baixista de coração, amo tocar contrabaixo, é o melhor instrumento do mundo. E aí, assim, com muita dificuldade, muita timidez, né? Começamos a tocar na igreja. E começou uma jornada de aprendizado, né? E uma jornada, como o Fredson falou, uma jornada linda. Todo mundo muito verde, e a gente foi amadurecendo junto, musicalmente falando, né? Verdade, amadurecendo nas referências, né, Fredson? Sensibilidade. Fredson era um cara que falava muito de sensibilidade, né, Fredson? Ele foi um discipulador pra gente, né? Sem falar pra gente, a gente tem que ter sensibilidade, né? Momento de energia da música, saber o momento da banda, né?
né, diminuir a pressão da música em dado momento e tal. Então, coisas que fazem diferença, né? Sim. O Alfa foi uma escola para mim nesse sentido. E o Alfa, eu acho que ele foi... Hoje ele tá nos corações de todos nós, né? Porque foi uma escola, como você falou. Uma lembrança extraordinária. Foi, assim, momentos... Foi uma família. A gente tinha uma família. Nos tornamos uma família. A gente vivia muito tempo junto. Nós... Eu me lembro que, na época de Alfa, nós ensaiávamos no sábado a tarde toda. Sim. Tocava domingo pela manhã. Depois do culto, a gente ainda ensaiava para o culto à noite. Muitas vezes, quando eu terminava ali, a gente almoçava um na casa do outro, às vezes, né? Sempre acontecia isso. Eu acho que foi a Pozan. Eu vi ele falando num podcast, ele dizendo assim, olha, ou foi numa palestra, mas eu vi ele falando algo a respeito disso, dizendo assim, olha, se você não se reúne com a sua equipe de louvor, vocês não são ministério. Né? É equipe que só se junta para ensaiar, para tocar, não é ministério. Porque é um ministério, e eu vivi isso com o Alfa, eu aprendi isso com vocês, né? Ministério vai além de simplesmente, é mais do que uma união de interesses, de fazer um som, de seja lá qual for. É mais do que a busca por uma execução perfeita, excelente, tudo isso a gente busca, mas vai além disso, tem que ir além das quatro paredes da igreja. Sim. Equipe de louvor tem que estar junto, equipe de louvor tem que comer junto, tem que marcar para assistir um filme, né? Tem que sair, tem que se reunir às vezes para falar bobagem, para dar risada, para zoar alguma coisa um do outro, né? Porque isso vai refletir na sua música. Não, com certeza. Isso vai refletir na sua música. O quanto ao nível de amizade, de intimidade, né? Isso vai refletir na interação. Vai haver uma... Como é que eu posso dizer? É quase que uma telepatia, né? A gente chegou um momento no Alfa, eu disse isso muito. Entrosamento, né? Essa é a palavra que eu estava buscando. Obrigado. Entrosamento. Obrigado, era essa palavra. Entrosamento. Essa amizade, ela vai gerar um entrosamento musical muito grande, né? Eu lembro que, na época, chegou um ponto que a gente, meio assim que, mesmo que a gente tocasse de improviso, a gente olhava um pro outro, a gente já sabia o que fazer. Já sabia, com certeza. Era uma coisa assim, extraordinária, né? Que olhava assim e dizia assim, pô, ensaiaram muito. Não, era um entrosamento que foi gerado além das paredes da igreja, né? E assim, como você tá falando, essa questão, assim, da música mesmo, que essa unidade que as pessoas precisam ter uma com a outra, e que precisam estar juntas sempre, é tão interessante que depois que o Alfa acabou, enfim, teve outras histórias e passou, e eu fui embora também e tal, fiquei um tempo sem tocar. Depois de um tempo eu voltei a participar de um grupo de louvor, mas eu senti uma frieza tão grande entre as pessoas. Era um ensaio que durava 10 minutos, passava-se uma música uma vez só, e as pessoas eram tão frias entre si, e eu ficava assim pensando, meu Deus, é assim agora? Esse é o novo modelo? Essa é a nova modelagem de louvor, de ministério? E eu ficava triste, mas depois eu tive a oportunidade também de ter outros momentos com outras pessoas, e eu percebi que não, que são as pessoas. São as pessoas. Uma coisa assim que era muito marcante assim na nossa geração, era a fome por aprender. A gente não tinha as coisas assim tão acessíveis, né? Sim. Fredson disse que não é tão velho, né, Fredson? Mas a gente viu a internet chegar. Vamos falar a verdade, né? É verdade. A gente viu a internet chegar nas casas, né? O computador, né? O PC. Mas olha só, a internet não é algo velho. A internet é nova. Não, ela é realmente... O sistema Wi-Fi, ele chegou no Brasil em 1999. Sim. Então, assim, se você for... 25 anos. Se você for olhar, é relativamente novo.
Para uma tecnologia sim, mas eu digo assim porque essa geração de hoje vai assistir vai assistir esse podcast assim e dizer, nossa, essa galera é antiga, né? Mas a gente viu, e assim, quando a gente começou a estudar música, encontrar material para estudar, para desenvolver, era muito mais difícil, né? Hoje, graças a Deus, né, a coisa está bem democratizada, né? Está bem... Tá ao alcance, né? Tá ao alcance de todo mundo. Antes você tinha que comprar os CDs. E não CD era caro. E não era, era um material caro. Hoje você tem os streams aí, você abre um YouTube, tá lá, você tem um Spotify da vida. E talvez, Fredson, eu creio, né? Talvez assim, por não ter, por a gente não ter tanto acesso como se tem hoje, né? Eu acho que isso influenciou muito essa questão da curiosidade, da fome, de correr atrás e tal. Sim. A gente chegou a um ponto de fazer vigília de ensaio, né? É verdade. A gente fazia vigília de ensaio, marcava vigília de ensaio para estudar música. Aí o vocal ia para uma sala, pegar as nuances, né? Sim. Da harmonização, tal, vocal, enquanto a gente ficava em outro ambiente, estudando as músicas no fone, e a gente, numa madrugada, a gente conseguia tirar um repertório inteiro e ensaiar. É verdade. Então, é uma escola que eu dou graças a Deus, porque eu sei que hoje não é muito comum ver isso, né? E eu tive esse privilégio. Então, essa foi sua jornada, início de sua jornada na música. Na música. E uma coisa, você já citou aqui que você é filho de pastor. Você falou o nome do seu pai? Desculpa aí, pai. É verdade. Às vezes é filho do pastor Carlos Custódio. Isso, pastor Carlos Custódio foi pastor da segunda igreja, né, até o ano passado, até 13 de fevereiro de 2023, quando ele houve a transferência de cajado, né, houve um culto onde ele encerrou, aposentou. A gente vai chegar aí. E houve esse culto aí onde eu assumi essa grande responsabilidade. Então, o seu chamado, disse que filho de peixe, peixinho é. Filho de pastor, pastorzinho é? Essa é uma boa pergunta. Mas filho de pastor não é pastorzinho, não. Porque os dons de Deus são dados pelo Espírito Santo. Há alguns filhos de pastores não são chamados para o ministério, né? Eu tive essa honra dada pelo Senhor Jesus, né? De ser vocacionado, de ser chamado, né? Mas eu creio que é claro que há uma influência grande, né? O pai, a figura do pai, né? Inspira. O pai é o herói. Eu queria lhe perguntar sobre isso, essa questão. Você falou assim, né? Você acha que alguns filhos de pastor, eles vão para o seminário por pressão de ter um pai pastor, vão sem um chamado? Ou você acha que todos vão pelo chamado? Tentar assumir o ministério pastoral sem ser vocacionado por Deus é uma coisa que vai até além de ser filho de pastor. A gente vê isso, infelizmente, a gente tem visto isso acontecer, né? Pessoas que muitas vezes não são vocacionadas, não foram chamadas por Deus para fazer e por N motivos resolvem, né? Em busca disso, o que é também perigoso e gera também muitos problemas, escândalos às vezes, né? Infelizmente, mas assim, eu não quero dizer que um filho de pastor não vai ser pastor. Eu sou pastor, eu sou filho de pastor, né? E tudo mais, mas assim, o que eu quero dizer é que não necessariamente pelo pai ser pastor, o filho deve ser pastor, né? Sim. Eu tive muito esse temor, sabe? Esse temor. Eu tinha que ouvir a voz de Deus, eu tinha que saber o que Deus tinha para mim, né? A igreja, ela identificou, ela percebeu minha vocação antes de mim. Foi? A minha igreja, foi. A congregação, os irmãos, as pessoas que nós servíamos. Graças a Deus, nós temos uma história de testemunho, de serviço. Eu e você. Vivemos a nossa juventude juntos na igreja, né, Fredson? Então, assim, a gente tem uma história de serviço na segunda igreja, para a glória de Deus, né? Amém. E a igreja, ela começou a notar essa vocação. O meu pai,
também começou a notar essa vocação. E ele começou a falar comigo, né? Meu filho, você não sente desejo? Olha, eu noto, né? A gente percebe, e assim, tal. E eu dizia, não. Havia uma resistência dentro de você com relação a isso aí? Havia algo que todo vocacionado tem. Todo vocacionado genuíno tem. O vocacionado genuíno, ele não é atirado ao ministério. O primeiro sentimento dele é de temor. Todo vocacionado teme. Ele acha que não é pra mim. É só a gente pensar em Moisés. Sim. Moisés diante da sarça, ele é vocacionado, né? Ele recebe o vocário de Deus, o chamado de Deus. Olha, vai até Faraó. Eu vou te enviar a Faraó para que você liberte o meu povo. E ele tenta escapar. Sim. Então ali você vê a característica de um vocacionado, né? Uma das características é o temor. Sim. Ele não é atirado, ele não tem essa sanha, essa palavra, ele não tem essa sanha pelo ministério. Ele antes olha para o ministério com temor, porque antes de olhar para o ministério ou para a glória que esse ministério possa ter, ele olha primeiro para o peso de responsabilidade, né? A responsabilidade de você guiar, pastorear, cuidar da noiva do cordeiro. Então, é um medo? Medo e temor são, às vezes, se assemelham. Não, mas mas assim, há um momento, assim, há um certo temor, um certo medo, medo assim. de tipo, eu vou falhar, eu posso falhar. Eu passei, eu senti muito isso, né? Esse medo de falhar, né? De não dar conta. Porque uma outra coisa que o vocacionado tem é o sentimento de dependência. Ele não se sente autossuficiente, pelo contrário. Eu não consigo. Senhor, mas eu não sei falar. Quem fez a boca do homem? Não fui eu, o Senhor? Teu irmão Arão vem aí pelo caminho, ele vai te encontrar, né? O Senhor disse a Jeremias, né? Não tema. Não tema. Eu coloco a minha palavra na tua boca. Né? Moisés disse que era pesado de língua. Né? Então, o vocacionado, geralmente, ele tende a tentar fugir dessa grande responsabilidade, porque antes de ele olhar para qualquer benefício, vamos dizer assim, qualquer privilégio, essa é a palavra, antes dele olhar para qualquer privilégio que porventura o ministério possa lhe trazer, ele vai sentir primeiro o peso da responsabilidade, vai temer. É verdade. Vai temer, né? Agora, nesse intervalo aí do seu chamado e ir para o seminário, você já tinha uma formação ou estava terminando uma formação? Eu havia terminado o curso de administração com habilitação em comércio exterior. Sim. Né? E eu estava trabalhando na administração pública e servi a igreja, né? Quando o Senhor, pela sua maravilhosa graça, respondendo a minha oração, ele falou comigo, confirmando qual era a vontade dele para minha vida. E não apenas isso, né? O Senhor foi além. O Senhor falou para mim que iria me tirar daqui, que ele ia me enviar para um lugar distante daqui, um lugar onde eu não teria amigos. A princípio eu não teria amigos, não teria parentes, mas que eu não ia ter motivo para temer, porque ele estaria comigo, ele ia cuidar de mim, ia cuidar da minha esposa. E ele falou para mim assim que eu ia ficar fora por 4 anos. E ele me avisou, depois de 4 anos eu vou te trazer de volta para essa cidade. E você vai vir ajudar seu pai. E quando você voltar para a segunda igreja, você vai ser pastor de jovens. E teve uma palavra que eu demorei um pouco para entender o significado dela. Mas o Senhor disse assim para mim, olha, quando os seus pés... Essa foi a expressão do Senhor. Quando eu fizer os seus pés tocarem de novo nessa cidade, eu vou começar uma contagem regressiva no meu relógio para o fim de um tempo e início de outro tempo. Uau! Forte, né? Muito forte. E eu nunca esqueci essas palavras. E eu fui para Belo Horizonte em 2009, no início de 2009. Quando o Senhor falou comigo sobre esse chamado, quando eu recebi essa palavra do Senhor, eu estava orando em casa.
E eu chamei minha esposa, conversamos e nós passamos a orar juntos. Nós combinamos uma campanha de oração. Ela me perguntou, e para onde o Senhor vai nos levar? Eu disse, eu não sei. Qual é o seminário? 2009 eu não sei. Você estava recém-casado. Isso aí era 2008. 2008. Você casou em 2008. Ah, casou no em início de 2008, E aí a gente... É porque 2009 eu me casei e você não foi no meu casamento. Eu tava em BH. É isso. Eu tava no seminário. Mas assim, eu e Cíntia, nós começamos a orar pedindo ao Senhor uma direção. E como é importante andar debaixo de uma palavra. Como é importante andar debaixo da nuvem. A nuvem dava direção a Israel no deserto, né? Sim. E a palavra diz que quando a nuvem parava, o povo parava e acampava. E o povo só levantava acampamento quando a nuvem se movia. E isso é tão importante para a vida do crente. E você não precisa ser crente para ter esse desejo, né? E viver debaixo dessa dependência. Isso evita tantas dores, né? Evita tantas dores, porque o caminho do Senhor é reto. É reto, e quem confia nele não é decepcionado. Não é decepcionado. E começamos a orar. E eu lembro que eu pegava a chave da igreja quando não tinha culto. Não falei nada a ninguém. E aí eu e Cíntia pra lá. Minha esposa Cíntia, um beijo, amor. Te amo, viu? Não falei seu nome também. Mas daqui a pouco eu falo o nome de todo mundo. E começamos... Eu lembro que eu e Cíntia, nós íamos pra igreja. E nós nos prostrávamos no altar. E nós orávamos. Senhor, para onde nós vamos? Nos dá direção para que seminário? Aonde fica esse seminário? Senhor, abre as portas. Não sabemos para onde ir. Estamos dispostos a te obedecer, mas não sabemos. E nós oramos por aproximadamente 22 dias. Todos os dias. Orando juntos. E aí teve uma tarde assim, num sítio da juventude, tal. E veio um seminarista ministrar pra galera lá no sítio. E esse missionário, na verdade. Veio um missionário. Ele era missionário. O pastor Celinho, né, como é carinhosamente conhecido. Nunca mais tive o prazer de falar com ele, de encontrá-lo. E a resposta de Deus veio através dele. Ele ministrou, eu estava lá com violão, ministrei o louvor, ele pregou. E no final ele veio falar comigo. Poxa, irmão, que bênção e tal, como Deus te usou, glória a Deus e tal. E a gente começou a trocar algumas ideias e tudo. E ele falou assim, de repente ele parou. Isso é interessante, ele parou assim de repente e disse: você é vocacionado, não é? Deus te chamou, não foi? Aí, bom, eu já estava orando, pedindo direção a Deus, meus olhos já começaram a marejar, né? Meus olhos começaram a marejar. E eu falei, sou sim, sou. O Senhor me chamou. E para onde? Aonde você vai estudar? Eu disse, eu tô orando, tô pedindo a Deus uma direção, tal. Ele parou e disse assim, você já ouviu falar do Cristo para as Nações? Eu ia te perguntar justamente isso, como é que se deu o Cristo para as Nações? Foi aí. Você já ouviu falar do Cristo para as Nações? Não, quando ele falou esse nome, Cristo para as Nações, assim, dentro de mim veio uma alegria, sabe? É difícil explicar uma confirmação que o Espírito de Deus dá. Sim. Eu creio que isso é muito pessoal, mas dentro de mim veio uma alegria e algo estremeceu dentro de mim, sabe? Me deu um impacto. Me fala um pouco mais. Ele começou a falar e tal. E eu fui pesquisar também, fui no site e tal. E comecei a orar e o Senhor falou, confirmou. E é uma coisa que é interessante. Eu tive uma certa dificuldade com o seminário, né? O pastor Carlos, a princípio, a vontade dele era que eu fosse estudar no seminário teológico do Norte. Não, do Norte não. Do Norte é em Recife, né? No Nordeste, é em Feira. O seminário teológico, né, da nossa denominação, excelente instituição, né, excelente, altíssimo nível de ensino. Mas eu tinha no meu coração o desejo de estudar em um seminário que me proporcionasse a teologia e ao mesmo tempo matérias ligadas ao louvor e adoração, porque a partir de 2005, né, nós estamos falando de 2008, né, mas em 2005 para frente, né, para 2008, nesse período entre 2005 e 2008, eu tive uma experiência com Deus assim, muito profunda, que mudou minha vida definitivamente, né? E Deus me deu dons espirituais.
E entre esses dons o Senhor me deu uma capacidade, uma capacitação, a unção para ministrar louvores. Eu era muito tímido, você lembra? Eu não falava em público, né? É verdade. Não, eu era muito tímido. Até essa experiência que eu tive com Deus. Tinha até uma coisa... Ele tocava baixo e tinha um negócio no corpo dele que era meio assim, o queixo se movia. Não acredito. Eu não ia deixar de falar disso, né? Meu Deus. Mas mudou, acabou isso aí, mas era massa. Eu tocava e o queixo tremia, né? Eu dei muita risada com isso aí. Eu fui vítima. Nós demos muita risada. Naquele tempo não existia bullying, né? Não tinha. O bullying é coisa... Bullying é pros fracos, rapaz. Porque não se for hoje crianças como antigamente. A vida era mais leve, né? E assim, então assim, o Senhor me deu dons e eu passei a ministrar louvores, né? E estar ministrando o momento de louvor e adoração, conduzir a igreja a adorar o Senhor, né? Você ser um instrumento que inspira as pessoas naquele momento a oferecer ao Senhor uma verdadeira adoração em espírito e em verdade. É algo extraordinário e eu não queria me afastar disso. Então eu orava, a única coisa que eu pedia ao Senhor era o seguinte: Senhor, me aponta um lugar onde eu possa ser preparado nessa área. Eu quero trabalhar com o ministério de louvor. Eu vou estudar teologia, eu vou pastorear aonde quer que o Senhor me enviar, mas me leva a um lugar que eu possa ter esse ensinamento. E aí me foi apresentado o Cristo das Nações. E quando eu fui, aí é que vem, quando eu fui ver a grade das matérias do curso, aí quando eu fui ver os cursos oferecidos, estava lá: bacharel em teologia com especialização em louvor e adoração. Uau, que legal, hein? Né, em Belo Horizonte. E aí, irmão, sabe, eu vi as coisas se juntando e mais do que isso, os olhos se encheram. E a confirmação do Senhor, né? Agora, Belo Horizonte, BH, era uma cidade, era um lugar como o Senhor havia me dito de antemão que seria. Um lugar onde eu não tinha amigos, não tinha família, né? Eu não tinha ninguém lá. E a maneira como eu fui parar em BH também, como nós conseguimos nos estabelecer em BH, também foi extraordinária, né? Então, quando o Senhor falou comigo, eu levantei, eu organizei toda a documentação e tudo, apresentei ao pastor, que é meu pai, né? Era o pastor da igreja, o conselho da igreja. Então, graças a Deus, assim, foi aprovado, né? A igreja nos enviou com uma aprovação assim unânime, né? Sempre fomos muito amados, né? Graças a Deus. Eu vejo assim que você foi para um lugar distante. E eu acho que faz parte do processo, né? E acho que isso às vezes é importante para nós estarmos distantes da família, estarmos distantes de pessoas que amamos para viver algo de Deus sobrenatural. Porque assim, observe, eu vejo assim, que se você estivesse aqui pertinho em Feira, qualquer coisinha já estava aqui, estava com a família. Mas lá você passou eu passei a momento, depender, né? de fato ali eu comecei a aprender, né? Fredson. Ali eu comecei a aprender a depender de Deus. Sim. Justamente isso aí que você falou, né? Tá longe da sombra da família, da asa dos pais, né? Teve momentos que eu tive que usar a fé, que a minha fé foi despertada. Eu e Cíntia, nós vivemos muitas situações em que nós tivemos que avançar, continuar caminhando pela fé. E a palavra do Senhor nos ensina, né? Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, além do acadêmico que você teve, de tudo que você estudou, que aprendeu, qual foi o maior aprendizado que você teve quando você estava em BH?
o maior aprendizado, cara, é difícil. Foram 4 anos, né? 4 anos. Mas que algo que forjou você, que lhe preparou. Eu, em BH, em Deus começou um processo extraordinário na minha alma. E eu era uma pessoa que tinha uma baixa autoestima muito grande. Muito grande. E ali Deus começou a tratar a minha vida, meu coração, para seguir em direção ao que Ele tinha para nós, né? Para mim, ministerialmente falando. Então, em BH, o Senhor trabalhou muito isso em meu coração. E a verdade é que hoje eu olho para trás e eu vejo que o Senhor vinha preparando. E a gente, na verdade, essa escola dura a vida toda, né? Mas eu precisava passar por tudo o que passei para fazer o que estou fazendo hoje. E aí, estudou você e estudou Cíntia também? Sim, Cíntia também estudou, fez o curso de bacharel em teologia. Eu fiz o curso de bacharel em teologia com especialização na adoração, né? E aí eu tive professores assim extraordinários, né? BH, né? BH é o epicentro da música, de onde as coisas começaram a acontecer. BH. Lagoinha, enfim, várias excelência. Outro dia não, né? Já tem um tempo, quando a Mariana Valadão ela fez um DVD dela, e eu tava assistindo, eu fiquei tão feliz porque eu vi uma tecnologia LED, uma coisa, eu disse, meu Deus, isso é excelência, e o senhor não merece menos que isso. Então você viveu tudo isso lá. Como foi isso aí? Foi uma mudança brusca de ambiente, né? Eu saindo aqui do interior, né, a gente tinha uma realidade aqui, e chegar, sempre congreguei, né, em igrejas pequenas comparadas às que eu vi ali em Belo Horizonte, né? E a gente sai daqui da nossa igreja, na época com em média aí 400 membros, 300 membros, e eu fui congregar direto numa igreja que tinha 27 mil membros. Você foi direto para Lagoinha? Não. Quando chegamos em Belo Horizonte, eu quero até deixar registrado isso aqui, a pessoa que foi instrumento de Deus para nos levar para Belo Horizonte foi o pastor Hélio de Jesus, né? Ele partiu há pouco tempo para o Senhor, né? Está com o Senhor Jesus agora. Mas ele foi uma pessoa extraordinária, jamais vamos esquecer, né, do que ele fez por mim e por Cíntia. Se tornou parte da nossa família, uma pessoa generosa como poucas eu conheci na vida. Fomos para Belo Horizonte e nossa mudança demorou 40 dias para chegar, e durante todo esse tempo nós ficamos na casa dele. 40 dias daqui pra lá? Foi. Foi de rio? Navio? Tivemos algumas complicações, né? Tivemos muitas complicações com a mudança, a empresa. Enfim. Quase que você se forma e a mudança não. Quase que eu me formo na casa do pastor, né? Então, assim, o pastor Hélio e a irmã Zuma, né, um casal extraordinário, assim, nos recebeu. E o pastor Hélio, ele era um dos pastores da Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte, né? A qual tem como presidente o pastor Jorge Linhares, muito conhecido, né? Sim. E ao chegar lá em BH, o pastor Hélio abriu as portas da cidade, muitas portas pelas quais nós entramos, foi ele que foi usado assim para nos conduzir. E ele nos apresentou, né? Eu lembro que ele nos levou a Getsemane e fomos apresentados logo no primeiro culto que nós fomos apresentados ao pastor Jorge Linhares. E o pastor Jorge é uma pessoa extraordinária, uma pessoa
É um homem de Deus, assim, e tem um carinho imenso por filhos de pastor, né? Todo filho de pastor chega lá, ele sempre tem uma atenção, assim, muito especial, ele tem um cuidado muito grande com filhos de pastores, né? Que bom. E chegando lá, ele nos abraçou e me deu logo uma responsabilidade imensa, né? Imensa. Me colocou à frente de um projeto, ele queria um projeto para coordenar todos os vocacionados da Getsemane. Agora, você imagina uma igreja com 27 mil membros na época. Quantos vocacionados tinha essa igreja? Tudo foi um preparo. O senhor estava ali preparando para algo grande. Entendeu? E aí, bom, a nossa história na JET durou o quê? 2 anos e pouco. Ali comecei a ter contato com um nível de excelência que eu não conhecia. Vivemos alguns desafios também, mas assim, foi uma benção, foi um tempo assim de crescimento. Depois eu fui ajudar um pastor amigo nosso lá do seminário, que ele tinha uma igreja bem pequenininha. Ele estava começando um trabalho, era um lugar assim, do tamanho de uma garagem, lá em Contagem. E ele trabalhava com recuperação de dependentes químicos. Ele tinha uma comunidade terapêutica, na época chamada Leão da Tribo de Judá. E eu fui capelão por 1 ano e meio, 2 anos nessa comunidade terapêutica. E ali também eu tive contato com a recuperação de dependentes químicos, né? Aprendi muito ali. E servi ali no louvor, no treinamento da equipe. Eu comecei, para mim foi meio que como um estágio, né? Colocando em prática o que eu aprendia no seminário, né? Ali pastoreando o Ministério de Louvor desse trabalho pequeno, esse pequeno trabalho, que depois Deus abençoou e se tornou uma igreja imensa. Eu fico tão impressionado com as coisas que Deus faz, porque ele pega, te leva, lhe coloca numa igreja de 25 mil membros. Sim. Uma igreja bem estruturada, de excelência. Depois ele lhe tira de lá e coloca no trabalho que está começando. Sim. Tudo é um tratar. Sim. Tudo é formando o seu caráter para aquilo que o Senhor estava preparando para você. Então passaram-se esses 4 anos e aí você retorna para Catu. Isso. 2012, né? Minha formatura foi em 2012. Você imaginava que ia voltar para Catu? Você queria voltar para Catu? Você queria ir para outro lugar? Como foi esse processo agora aí? Esse retorno? É isso, né? Eu sabia. O Senhor já tinha, como eu tinha dito antes, o Senhor já tinha me dito que eu ia passar 4 anos e Ele ia me levar de volta. Mas depois de 4 anos em BH, o Senhor nos deu tantos amigos, né? Eu e Cíntia, nós tínhamos uma família imensa em BH. Né? Tanto que até hoje BH é a nossa cidade do coração. A gente chega, eu fico muito à vontade. Eu amo aquela cidade. Amo de coração, amo muito. Olha aí os mineirinhos. um sergipano, baiano, que ama BH. Belo Horizontino. Né? Não, BH é uma cidade extraordinária, é linda. E eu amo a cultura, amo a gastronomia. A gastronomia, então... mas enfim... Um pãozinho de queijo. BH é bem mais do que isso, viu? Minas Gerais é muito mais. Mas, assim... depois de 4 anos, assim, a gente meio que criou raízes ali, né? E... a circunstância também que eu saí da segunda igreja, o momento que eu saí da segunda igreja, a circunstância foi muito boa, mas o momento, nós estávamos vivendo um momento ministerial difícil, né? Meu pastor Carlos estava enfrentando algumas dificuldades, algumas lutas no ministério, e essas lutas geraram algumas feridas em mim, Cíntia, muito grande. Nós saímos daquele Catu muito feridos, muito entristecidos. E eu lembro que quando o avião decolava daqui, levando a gente, mudando já para BH, né, o avião decolando, eu lembro que eu olhei assim pela escotilha do avião, Salvador ficando assim para trás, e eu olhei para minha esposa e disse: eu nunca mais quero voltar a morar aqui, porque a ferida, ela faz isso, né? E por isso que eu disse para você assim, eu vivi muita coisa em BH, né? Deus sarou, tratou muita coisa em mim. E assim, depois de 4 anos lá, como eu estava dizendo, e de criar todas essas raízes, eu não queria voltar. Eu recebi um convite na época para pastorear em Curitiba.
E nesse período de 4 anos, né, eu e Cíntia nós viajamos. Curitiba, cidade. E nesse período de 4 anos, assim, a gente viajou bastante, né? A gente conheceu muitos lugares, inclusive a cidade de Curitiba, que é uma cidade também, uma região extraordinária, né? Linda. Contudo, ali também a gente aprendeu uma outra coisa, né? Que o melhor lugar do mundo se chama o centro da vontade de Deus, né? Verdade. O melhor lugar para você estar é o lugar onde Deus quer que você esteja. Esse é o melhor lugar. E eu lembro que era o que já era maio de 2012, era o ano da formatura, né? A gente ia formar em dezembro de 2012. E o Senhor começou a falar comigo: se prepara que eu vou te levar de volta. E a gente ouve. Senhor, é sério. E tal. BH é bom. E o Senhor, o Senhor começou a usar pessoas ao meu redor. Lá em BH mesmo? Lá em BH, para falar comigo, né? Usou o pastor Wellington Dias, era na época diretor do Cristo para as Nações, um homem de Deus, uma das referências assim em minha vida. E ele ministrou uma palavra no seminário e Deus falou profundamente ao meu coração. E eu lembro que eu chorei muito, mas a minha vontade de ficar em BH era tão grande que, passado aquela semana, aquela emoção, aquele toque foi ficando para trás e eu fui seguindo no propósito de ficar. E aí eu lembro que em seguida Deus me deu um sonho. O Senhor falou comigo em sonho. E eu lembro que no sonho meu pai pegava minhas mãos, olhava nos meus olhos e dizia assim, e falava na primeira pessoa, ele dizia assim: o meu propósito com você está na Bahia. O que eu preparei para você está na Bahia. Oséias, você precisa voltar. E eu acordei. Fiquei impactado, não compartilhei o sonho com a minha esposa, porque meu desejo, eu tava meio como Jonas, né? Que não queria ir para Nínive. Não que Catu seja Nínive, viu? Mas eu não... Jonas no sentido assim, de Deus dar uma direção e eu querer ir para outra, né? Mas... E aí eu tive aquele sonho e mesmo assim eu insisti no desejo de ficar, de permanecer. Mas aí eu vivi uma experiência, Fredson, que foi definitiva. Pastor Marcos, um homem de Deus, pastor com muita bagagem, um senhor de idade já, um homem com muita bagagem no ministério, uma vida com Deus assim, profunda. Pai do pastor Brian, meu amigo, ele estava orando por mim, aquele mês, né? Ele estava orando por mim e Deus falou com ele. Ele pediu pro Brian entrar em contato comigo. O Brian me ligou: amigo, vem aqui, meu pai tem uma palavra de Deus para você. Ele disse que precisa falar com você. Tô indo aí agora. Rapidinho cheguei lá. Onde é que ele tá? Tá lá no quintal. Fui lá no quintal, ele tava cuidando do jardim. Cuidando do jardim, arrancando ervas daninhas com a mão. E aí eu cheguei, ele sempre muito carinhoso, conversou e não entrou no assunto. Ele disse: pastor, eu tenho que ir. E a Cíntia na época trabalhava numa loja num shopping, no Minas Shopping, eu acho, eu não esqueci o nome do shopping. Era um shopping center perto de lá de casa, né? Ficava na Cristiano Machado, Minas Shopping. E eu tinha que... Aí eu falei: olha, eu vou ter que pegar minha esposa no trabalho. Ele: tá, faz o seguinte, filho, senta aqui comigo um minutinho. E eu sentei do lado dele. E ele até hoje, eu tive com ele agora, eu tive em BH, não tenho 2 meses, e eu tive com ele, né? Foi um momento assim muito gostoso. E ele sempre é aquele homem com uma voz mansa, com um jeito doce de falar, né? E ele falou: senta aqui do meu lado. E eu sentei do lado dele. Vamos orar? Amém, pastor. Eu curvei minha cabeça. E esse homem começou a orar, Fredson. Esse homem foi tomado de uma autoridade. Eu não reconheci o pastor Marcos ali. Não era ele. Não era ele. A glória de Deus encheu aquele quintal, Gleivinho. Encheu.
Encheu. Meus olhos, eu me emociono quando eu lembro disso, porque foi um momento assim definitivo que me botou na direção certa, sabe? Porque assim, a glória de Deus foi tamanha quando ele começou a orar, que eu não conseguia parar de chorar. E ele começou a orar em línguas. Sim. E Deus começou a falar comigo através da boca daquele homem. Agora assim, alguém pode dizer assim, mas eu vejo isso nas igrejas. Mas o que aconteceu ali foi diferente, sabe por quê? Quando Deus começou a usar ele, o Senhor começou a falar comigo sobre o sonho que eu tive e não contei a ninguém. O homem repetiu o sonho, ipsiliter, o sonho que eu tive. Uau! E você não tinha compartilhado com ninguém? Ninguém. E não somente isso. O Senhor começou a falar comigo através dele, dizendo o seguinte: eu falei com você através do meu servo no seminário, pastor Wellington. Sim. E você não deu ouvidos. Eu falei com você através do sonho. Te dei um sonho. E para que você saiba quem está falando com você, o sonho foi assim. Ele começou a descrever o sonho e eu já não tinha mais dúvida no meu coração. Na verdade, eu não tinha, porque ele é um homem de Deus. Isso. Né? Mas o Senhor é perfeito, é tremendo. E ele começou a relatar todo o sonho. E aí ele virou, pegou nas minhas mãos, igual no sonho, como meu pai pegou nas minhas mãos. Olhou nos meus olhos e disse assim: meu propósito com você, Oséias, está na Bahia. O que eu preparei para você está na Bahia. E no final ele falou uma coisa para mim que me balançou. Ele disse assim: e se você não quer, tem quem quer. Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E eu fiquei assim, né? Não, agora eu tenho que voltar. Sabe aquele negócio do pai que chega pro filho: você não quer não? Se você não quiser, eu vou dar a volta. E assim, não, mas independente do que foi dito no final, assim, só o fato de revelar o sonho e ver o Senhor falando comigo ali: olha, meu propósito contigo está na Bahia. Então eu no fundo eu já sabia, já tinha saído da Bahia já com essa direção que o Senhor ia me trazer de volta. Sim. Né? Então ali toda a minha resistência caiu por terra e voltamos, formei no final de 2012 e em dezembro de 2012 ainda fizemos a mudança e voltamos para cá, né? Voltei para ser pastor dos jovens, como o Senhor havia me dito. Pastor dos jovens. Pastor da juventude. Uau. E como é que foi a recepção sua aqui na Bahia, na igreja? Porque você tava fora lá, aí volta. É pra falar mesmo? Pode falar. Eu não tô... eu esperei assim encontrar uns amigos na igreja, né? Eu não tava aqui, não. Mas tinha outros amigos, né? Tinha outros amigos que eu esperava, né, Glevil? Glevil, mas deixa pra lá. Glevil, ele citou o Glevil aqui. Glevil tá nos bastidores. Tá nos bastidores aqui nos ajudando. Tá rindo. Um abraço, viu, Glevil? Dá um alô aí. Tô junto, pessoal. Tô junto. O Senhor sempre falou muito comigo através de sonho. E o Senhor me avisou como seria a minha volta. Eu lembro de um sonho que eu tive que o Senhor falou assim comigo, assim, que eu chegava na igreja. E quando eu chegava na igreja, uma pessoa me recepcionava. E ela tinha um presente para mim. Ela me dava um balde e um pano de chão. E no sonho eu me abaixava, olha aí, para limpar o chão da igreja com as mãos. E eu lembro que quando eu acordei, eu orei e pedi direção. Eu queria entender o que isso significava e o Senhor falou comigo que o começo ia ser difícil. Eu ia ter muito trabalho pela frente. E a recepção, claro, família, meu pai, minha mãe, minha irmã, Priscila, minha mãe, né, irmã Vera. Minha família estava, a família de Cíntia, nossos amigos, né, estavam felizes em nos receber, né.
e tudo. A boa parte da juventude, né, estava aguardando a nossa volta, porque a segunda igreja nunca tinha tido um pastor de jovens, né? E havia essa expectativa, né? Poxa, ele tá vindo com uma visão tão, né? Tá tão inteirado das coisas que estão acontecendo, vai poder proporcionar algumas mudanças, né? A juventude, a esperança sempre faz parte da juventude, Sim. né? A juventude é sempre cheia de esperança e de vontade de realizar. E corre sempre para algo novo. Para algo novo, exatamente, né? Mas a chegada, eu tive algumas questões difíceis, com rejeição, com ciumeira, com perseguição, com todo tipo de obra da carne, né? Eu tive que enfrentar isso no começo, mas Deus deu graça, sabedoria, né? A gente não se deixou levar e não entrei no jogo do inimigo, né? A gente procurou focar em servir a igreja, em cumprir o propósito do Senhor. Então, vida no altar, em um olhar e um coração voltado para a vontade de Deus ajuda a gente a passar por esses momentos, né? Mas o começo foi difícil, tinha muito para fazer, muita coisa para fazer, até em questões técnicas mesmo que eu não entendia, som, essas coisas, e Deus foi levantando pessoas, né? Pessoas e mais pessoas para nos ajudar, e as mudanças foram acontecendo com o tempo, né? Ministério, a segunda igreja, por causa do Alfa, né? O Alfa iniciou uma tradição de excelentes grupos musicais, né? De excelentes ministérios de louvor, ministério de louvor preocupados com a excelência, né? E quando nós chegamos, havia muito trabalho para fazer dentro da equipe de louvor, né? O pessoal estava precisando de muita direção, o pessoal tinha muita vontade, mas não tinha uma orientação. Então, foi uma jornada aí de 10 anos. 10 anos? 10 anos, Fredson. 9 anos e pouco, trabalhando com o Ministério de Louvor, né? E 10 anos passamos por muita coisa. 10 anos é a idade de Heitor, meu filho mais velho. Sim. Eu acho que nós retornamos para CIB. Acho que ele tinha 4 anos, eu acho, se eu não me engano. Eu não me recordo a idade do Heitor, mas porque nós retornamos, né, a CIB, ficamos aí um período, né? Isso. Eu voltei, né, formado no seminário, e também eu tinha que enfrentar o processo, né, todo o processo do concílio, né? E foi um momento também marcante, né? Em 2014. Você foi 2013, consagrado? 2013. Oi? Quando você foi consagrado a pastor? Nos submetemos ao concílio, né? Aqui na cidade de Catu, a gente, pelo menos comigo foi assim, né? Eu me submeti a uma prova escrita, abordando todos os principais temas da teologia, né? E essa prova, ela serve para avaliar o nível de conhecimento e preparar os pastores, né, que vão fazer parte do concílio, no sentido de dar uma direção também para eles, né, no que questionar, né? E fizemos a prova, fomos aprovados, graças a Deus, fomos bem. E depois vem a prova oral, que é o concílio, né? E eu nunca... Rapaz, olha... Vestibular, hein? Foi. E graças a Deus passamos pela prova escrita, passamos pela avaliação escrita, passamos pela prova dando glória a Deus, né? E depois, né, passamos pelo concílio, né, pela avaliação oral, e foi estressante demais, né? Eu estava tão esgotado, mentalmente esgotado, que eu não tive forças nem de comemorar. Ou saí pra comemorar e disse, cara, eu vou dormir. E fui dormir. Mas, assim, foi uma emoção muito grande também esse momento, né? O concílio foi aberto, assim, a igreja pôde ir lá assistir, né? E glória a Deus, né? Fomos consagrados, né? E começamos recomeçamos, na verdade, né, essa jornada na segunda igreja, agora como co-pastor.
né? O pastor Carlos me convidou em BH, né? Ele foi até BH, disse assim, você vai voltar para Catu? Eu disse, o Senhor falou para mim para voltar. Aí ele falou assim, então a igreja quer fazer um convite para você, né? Para ser co-pastor da igreja. E aí foi conversado, né? Todos o perímetro, né? Daquilo que a gente, como a gente dá nossa atuação aqui. E foi assim até o ano passado, dia 13 de fevereiro do ano passado. Então, eu vou chegar agora nessa questão aí, mas antes disso, eu sei que você passou um momento bem delicado aqui em Catu, que foi um problema de coluna que você teve, né? Foi. E que lhe deixou bem debilitado, né? Até para exercer algumas funções na igreja, mas que lhe atingiu bastante. Eu não vou abordar isso agora. Fica cenas para o próximo capítulo. Vamos deixar isso para um próximo episódio, combinado assim? Combinado. Só se a gente depois comer aquela moqueca de camarão lá em Salvador. Com certeza, com certeza. Aí sim, hein? Então, pessoal, aqui vamos ficar por aqui, mas não para por aqui. Esse episódio vai terminar agora, mas depois nós vamos continuar, viu, meu amigo? Beleza. Uma segunda parte, então teremos Pastor Oséias, segunda parte. Massa. Porque eu acho que você ficou curioso para saber o que acontece. Então, se você ficou curioso, fica ligado. Eu quero pedir para você, pega esse link, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Curte lá, ativa o sininho para que os próximos podcasts você possa ser avisado. Então, curte e compartilha. É isso aí. E eu quero agradecer aqui a GM Sound, a Gleivinho. Chama ele aí, não? Vamos chamar. Vem cá. Chama o homem aí. Vem cá, chega aqui com a gente aqui. Vocês vão conhecer aqui quem é o Gleivinho. Chega pra cá, chega. Cabra bom. Gleivinho. E aí, pessoal? Valeu. Muito obrigado porque concedeu esse espaço, nos apoiou, ficou ali nos ajudando ali nas câmeras, no som. Esse cara aqui é um grande amigo. Nós aqui temos uma história juntos, né, pastor? E uma admiração, né? Uma admiração muito grande. O Gleivinho é um profissional extraordinário, né? Olha, Gleivinho, nossa amizade ela se consolidou através da música. Verdade. Nós somos amigos há muito tempo e depois a gente começou a usar música e ela se consolidou através da música. E outro dia eu estava conversando com o Oséias e falei assim, ó, tem uma canção que diz assim, que a amizade não se compra com a maçã. Verdade. Ela nasce simples. Como uma canção. E a canção é algo que se eterniza. Algo que fica para sempre. Então que a nossa amizade seja como uma canção e seja eterna. Amém. Amém. Obrigado a vocês. Um forte abraço a todos vocês. Abraço, pessoal. Até a próxima. Pessoal.